Olá, pequenos físicos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física com o seu professor Marcos Kelvin. Hoje nós iremos falar a respeito de troca de calor com mudança de estado. Então coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez e vem comigo. Troca de calor com mudança de fase, pessoal. Vamos prestar atenção aqui a alguns detalhes e algumas dicas que tu tem que saber com como é que tu vai trabalhar quando tu tiver troca de calor com mudança de fase, tá bom? Lembra, numa troca de calor, a gente vai ter um sistema isolado, tá? Nesse sistema isolado, só os corpos que estiverem dentro do sistema é que vão trocar calor entre si, sendo que o calor ele vai de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa troca de energia térmica vai acontecer até o atingimento do equilíbrio térmico, tá? Lá fora, a gente não recebe nem perde calor. Então, todo o calor que é trocado dentro do sistema. Ninguém vai doar calor de dentro para fora e ninguém vai perder calor de fora para dentro, tá? Então, se o corpo A perder 50 calorias, o corpo B vai receber 50 calorias, tá? Lembrando que se eu tiver dois sistemas ou dois corpos, né, que trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é sempre zero, tá, pessoal? Essa é a equação da troca de calor e é extremamente importante que tu saiba ela, tá? Aqui, nós só temos dois corpos trocando calor. Então, é só QA mais QB igual a zero. Mas se eu tivesse N corpos, eu ia somar todos os N corpos. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Quantos corpos eu tivesse, eu teria que somar as trocas de calor de cada um deles e isso tinha que dar zero, tá, pessoal? E lembra uma coisa importante. Quando um corpo ele receber calor, isso é positivo, tá? E quando o corpo perde calor, isso é negativo. Isso aqui é troca de calor. O que que muda quando vem a mudança de fase, professor? Gente, quando vem a mudança de fase, a gente vai ter que analisar primeiro a temperatura de cada componente do sistema e fazer uma previsão da temperatura de equilíbrio. Por que isso, pessoal? Porque às vezes eu preciso saber se todo o conjunto vai congelar ou se todo o gelo vai descongelar. Isso é bem confuso de você conseguir fazer sozinho, tá? Uma dica aqui é que você faça um esquema, um gráfico da temperatura de equilíbrio, tá? Lembra-se sempre da temperatura onde acontece a mudança de estado. Aqui hoje nós vamos ver um exercício que vai te ajudar a aplicar essa dica, tá? Só vai haver troca de calor até o atingimento do equilíbrio térmico, pessoal. Só haverá troca de calor até o atingimento do equilíbrio térmico. E quais são as equações que você deve lembrar aqui, ó? Você deve lembrar da equação de troca de calor, que num sistema fechado, todas as trocas de calor dos componentes, a soma delas tem que dar zero. Você tem que lembrar da quantidade de calor sensível, que é aquela responsável pela variação de temperatura, o quimacete, e agora tu tem que lembrar da quantidade de calor latente, que é aquela responsável pela mudança de estado, tá? O quimolesa ou o quimole, tá, pessoal? Então, essas três equações somente que tu vai precisar saber para resolver uma questão com troca de calor com mudança de fase, tá? Então, eu trouxe aqui um probleminha para a gente resolver, pessoal. Eu trouxe aqui um probleminha para a gente resolver. Então, ele está dizendo assim, ó. Em uma garrafa térmica com capacidade térmica desprezível, são colocados 100 gramas de água a temperatura de 50 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, aí ele traz algumas situações que podem ter acontecido aí, tá? Ele deu o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Pessoal, nós vamos aplicar aqui aquelas dicas que eu falei para vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui, próximo slide.
E aí, ó, vamos lá. O que ele falou para a gente? Ele disse o seguinte, que para água, aqui ó, para água, ele disse que a massa de água que ele tem lá é de 100 gramas. E qual é a temperatura inicial dessa água? Ele disse que a água está uma temperatura inicial de 50 graus Celsius, tá? Já o gelo, ele disse que a massa de gelo, tá aqui gelo, ele disse que a massa de gelo é igual a 50 gramas. E que a temperatura inicial desse gelo é de menos 10 graus Celsius, tá? Aí, tu tem que analisar o que vai acontecer com esse sistema, tá? Ele te deu mais algumas informações. Ele disse que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. A gente sempre sabe que o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, metade da água. Ele ainda deu o calor latente de fusão aqui, que é 80 calorias por grama. Beleza, pessoal? Então, aqui estão as informações. Aí ele quer saber qual é a temperatura final de equilíbrio desse sistema, né? O que vai acontecer com esse sistema no final, tá? Primeiro, então, tu tem que saber o que vai acontecer aqui. Olha só. Vamos lá, deixa eu fazer um esboço aqui do problema. Eu tenho um recipiente, que é o calorímetro, que tem capacidade térmica desprezível. O que isso quer dizer? A quantidade de calor não vai ser trocada com o calorímetro, tá? Vou fechar ele aqui. Beleza. Aí eu tenho água. E dentro da água, eu tenho uma pedra de gelo. Vamos lá. A temperatura da água é maior que a temperatura do gelo. Logo, é a água quem vai fornecer calor para o gelo. Então, vai ser a água que vai perder calor e é o gelo que vai receber calor. A água, então, vai diminuir a sua temperatura e o gelo vai aumentar a sua temperatura. Tá? Agora eu te pergunto, será que a água toda vai congelar? Ou será que o gelo todo vai descongelar? Ou ainda será que vai ficar no meio do caminho? Essa pergunta tu tem que se responder na hora de fazer um problema como esse, tá? E como é que a gente se responde essa pergunta, professor? Fazendo o gráfico, tá? Fazendo o gráfico. Então, vou fazer o gráfico aqui em cima. É para tu entender como é que funciona. A gente vai fazer um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor, tá? Que está em calorias, tá? Beleza? Aí, olha só. Eu tenho dois corpos. Eu tenho dois corpos. Eu tenho a água, que está aqui uma temperatura de 50 graus Celsius. E tem o gelo, que está uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Para que todo o gelo... Aqui é o 0 graus Celsius, tá? Não esquece que bem... Para que todo o gelo se transforme, para que todo o gelo saia de menos 10 graus Celsius e chegue no 0 graus Celsius, qual a quantidade de calor que eu necessito? Professor, para que todo o gelo saia do 0 graus Celsius e chegue até 0 graus Celsius, eu necessito de calor sensível, MC delta T. E esse calor sensível vai ser igual a massa de gelo, 50,
vezes o calor específico do gelo, que é meio, vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Ele vai de menos 10 até zero. Então, vai 0, menos 10. Isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 é 5, e 5 vezes 50 é 250 calorias. Então, para que todo o gelo saia de menos 10 e chegue até zero, eu preciso de 250 calorias. Aqui, ó. Beleza, beleza. Tá. Agora, olha só. Depois, o que vai acontecer com esse gelo? Depois, o que vai acontecer com esse gelo? Ah, esse gelo aqui, ele vai descongelar. Ele vai descongelar. Então, vou fazer bem aqui. Se ele vai descongelar, isso vai ser gelo derretendo. Vou colocar fusão, desculpa. Gelo, fusão. Tá? Para a fusão do gelo, é calor latente. Massa de gelo vezes calor latente do gelo. Então, a quantidade de calor que eu preciso vai ser igual a massa de gelo, 50, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Isso vai dar, ó, 4.000. Né? 5 vezes 8, 40, mais 2 zeros, 4.000 calorias. Então, para todo o gelo derreter, eu preciso aqui, ó, mais 4.000 calorias. Tá? Mais 4.000 calorias. Até aqui, ó, é 250. Aqui é 4.250. Quantidade de calor que eu preciso para chegar em zero e depois derreter. E depois, professor? Depois todo o gelo virou água. Depois todo o gelo virou água, tá? E aí, ó, a temperatura dele vai subir. Vou fazer a temperatura dele subir até 50. Então, agora, o gelo que virou água, ele vai de 0 graus Celsius até 50. Aqui é calor sensível, né? Calor sensível. Então, vai ser a massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor sensível aqui vai ser... Qual é a massa de gelo que se transformou em água? 50. Qual é o calor sensível da água? Porque agora o gelo virou água. Ah, então é 1. E qual vai ser a variação de temperatura que ele vai sofrer? A variação de temperatura que ele vai sofrer vai ser final, que era até 50, menos inicial, que é o 0. Tá? Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 50 vezes 50, dá 25, 2.500 calorias. Então, tu vai somar aqui mais 2.500 calorias. Aí ele vai subir aqui até 6.750. Isso foi só para o gelo, tá? Isso foi só para o gelo, hein? Isso foi só para o gelo. 6.750, tá? Agora, a gente tem que analisar o que vai acontecer com a água. O que vai acontecer com a água? Quantas calorias eu preciso para que a água saia de 50 graus Celsius e chegue até 0 graus Celsius? Ah, tá. Peraí. Para a água, professor, vou pegar aqui de azul. Para a água sair de 50 graus Celsius e chegar até 0, é calor sensível, né, professor? Porque está variando a temperatura. Isso. E macete, então. Beleza. Aí, quantidade de calor sensível vai ser... Qual é a massa de ar que eu tenho? 100. Qual é o calor específico da água? Qual é a variação de temperatura que ela vai sofrer? Vai ser de 50 até 0. Então, é 0 menos 50. Então, aqui, ó, a quantidade de calor sensível vai ser 100 vezes menos 50, vai dar menos 5.000 calorias. Tá? Menos 5.000 calorias, beleza? Então, quer dizer que
Para eu fazer a água sair de 50 e chegar até zero, eu vou precisar aqui, olha só aqui, ó. Olha aqui, ó, vou precisar de 5.000 calorias. Professor, mas não é negativo? É, ela vai precisar perder, por isso que está decrescente. Ó. Por isso que está decrescente, tá? Professor, sim, aí o que eu faço agora com esse gráfico? Bem aqui nesse ponto, vai ser o equilíbrio. Bem aqui é o equilíbrio. Nesse ponto aqui, as substâncias têm a mesma temperatura. Então, ao final, o que vai acontecer? Professor, ao final, todo o gelo vai descongelar e eles vão ficar a essa temperatura aqui, ó, tá? E se o encontro tivesse sido bem aqui, professor? Aí eu poderia dizer que, ao final, nem todo o gelo iria descongelar. Professor, e se tivesse sido bem aqui? Ah, teria sido mais fácil. Todo o gelo teria descongelado e a temperatura de equilíbrio seria zero. Professor, se o encontro tivesse sido bem aqui, ó, ok, se o encontro tivesse sido bem aqui, não teria descongelado nada do gelo. A água teria se descongelado toda, tá? Mas é claro, lembra que aqui eu só variei a temperatura da água e eu já encontrei o equilíbrio, tá? Se eu não tivesse achado, eu teria que fazer ainda calor latente da água congelando e depois calor sensível. Meu Deus, professor, mas aqui eu ainda nem sei a temperatura. Verdade. Isso daqui foi só para tu ter uma noção de onde ia acontecer, do que ia acontecer com o gelo dentro da água. O que vai acontecer com o gelo dentro da água, professor? Ele vai variar a temperatura, vai descongelar todo e aquela água vai aumentar um pouquinho a sua temperatura. E agora sim eu vou utilizar a equação de troca de calor. É agora que eu vou utilizar a equação de troca de calor para dizer o seguinte, ó, a quantidade de calor trocada pelo corpo 1, que é o gelo, mais a quantidade de calor trocada pelo corpo 2, que é a água, isso vai dar zero. Só que na quantidade de calor trocada pelo gelo, eu vou ter quantidade de calor sensível mais quantidade de calor latente. Porque o gelo ele vai mudar de temperatura e vai mudar de estado. A água só vai ter calor sensível dela. Ah, entendi, beleza. Agora eu vou substituir as equações para calor de cada um desses termos. Então vai ficar assim, ó, quantidade de calor sensível do gelo. Vai ser aqui, ó, massa do gelo vezes calor específico do gelo vezes variação de temperatura que ele vai sofrer. Isso aqui, galera, é gelo. Mais quantidade de calor latente do gelo. Massa de gelo vezes calor latente de fusão do gelo. Isso aqui também é gelo. Tá? Mas, professor, o gelo não vai se transformar em água? Muito bem. Então, eu ainda tenho aqui, ó, eu esqueci de colocar, mais a quantidade de calor sensível do gelo que se transformou em água. Então, isso aqui que é igual a zero. Opa. Vou apagar aqui. Mas, então aqui, ó, massa do gelo vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso daqui, ó, é gelo que se transformou em água, tá? Mais o calor sensível da água. Massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da água, tá bom? Isso aqui é só a água, tá, galera? Isso aqui é só a água, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a zero.
Agora vamos substituir os valores. Ó. Só que como eu já fiz toda a análise, eu vou substituir por alguns caras aqui já. Olha só. MC ΔT é 250 aqui do gelo, já sei. Mais ML do gelo eu já fiz, ó, 4.000. Mas aqui, olha só, eu não sei qual vai ser a temperatura final. Então vai ser a massa de gelo que virou água, qual foi? 50. Vezes o calor específico da água, porque o gelo virou água, vezes a variação de temperatura, que é final menos inicial. Eu não sei quanto é a temperatura final, tá? Por isso que eu estou colocando TF aqui, é isso que eu quero descobrir. Mas, aqui, ó, massa de água, eu tenho 100 gramas, vezes calor específico da água, que é 1, vezes variação de temperatura da mesma, vai ser final, que eu quero descobrir, menos inicial, que é 50. Isso aqui é igual a zero, tá? Beleza, beleza. Vamos fazer essa conta agora. Vamos lá. 4.000 mais 250 é 4.250. Mais, vamos fazer a distributiva, vai ficar 50 TF menos 50 vezes zero, vai dar zero. Então aqui vai ficar só 50 TF. Aqui, ó, eu vou fazer a distributiva também, só que não vai zerar, ó. Vai ficar mais 100 TF menos 100 vezes 50, 5.000, igual a zero. Eu vou passar todo mundo que não tem TF para o lado de lá, e todo mundo que tem TF vai ficar desse lado daqui, tá? Então vai ficar 100 mais 50, 150 TF. 5.000 menos 5.000 mais 4.250, né? Vai ficar 750. Então aqui vai dar 750. Por fim, a temperatura final vai ser TF em cima igual a 750 dividido para 150. Quanto que dá 750 dividido para 150? Pachaca, pachaca, aqui, ó. 75 dividido por 15 é 5 graus Celsius. Pronto. Então, o que, que vai acontecer ao final? Ao final, todo o gelo vai se descongelar e a temperatura de equilíbrio vai ser 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. Tá? Resposta correta, então, vai ser aí letra B de bola, né? Letra B de bola aqui, ó. Letra B de bola. Beleza, meninas? Tranquilo. Deixa eu mudar de tela aqui.